Ok. Olá, todos e a todas. Eu sou o professor Everaldo Medeiros Dias, sou professor da Universidade do Vale do Itajaí, da Univale, campus de Balneário Camboriú, de Biguaçu e outros da universidade já há 29 anos, para quem não me conhece. Esse vídeo, a intenção é de tratar brevemente, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, né, sobre a recuperação de empresas, né? E é uma tarefa não muito fácil tentar aglutinar toda a matéria da recuperação de empresas em apenas um vídeo que pretende ser curto. Mas vamos diretamente ao assunto então. Para falar a respeito da recuperação de empresas, nós não podemos deixar de falar de um histórico, pelo menos um histórico muito breve, sobretudo a comparação entre as duas legislações. A legislação atual, que é a Lei 11.101 de 2005, e a legislação anterior, que era um decreto-lei, o Decreto-Lei 7661 de 1945, 60 anos depois, né? Sobretudo para a gente entender o que é a recuperação de empresas. Ora, a legislação anterior, o Decreto-Lei 7661 de 1945, né, disciplinava a falência e a concordata. O atual, ele regula a falência também, mas a recuperação de empresas no lugar da concordata. Eu lembro, né, essas barbas brancas me denunciam, aliás, eu estou cultivando, e isso é verdade, as barbas para o Papai Noel, que me visto de Papai Noel para os meus netos no Natal, obviamente, né? E essa barba branca me denuncia, já era professor, aliás, como eu disse, sou professor dessa disciplina de Direito Empresarial há 29 anos. Então, em 2005, quando foi aprovada a Lei 11.101 de 2005, eu li alguma coisa dizendo assim, que a concordata com a nova lei vai mudar de nome, né? Vai se chamar recuperação de empresas. Não é verdade. Então a resposta é muito importante, né? Por quê? Porque a falência se destina, falamos já em vídeos anteriores, tanto na legislação anterior quanto na atual, né, para aquela empresa que não tem mais solução. A princípio isso não tem mais solução. Solução de mercado, sobretudo, como o grande professor Fábio Coelho comenta a respeito, né? Mas era um instituto muito breve, muito simples, né? Tinha uns que davam apelido até de concorda com a data, porque ele se restringia a descontos e parcelamentos de dívidas, de obrigações quirografárias, né? Quiro de mão, de quiromancia, por exemplo, né? E grafários que também quer dizer crédito sem nenhum privilégio geral ou especial. Então, quanto maior o número de parcelas, menor o número de descontos e se encerra por aí. Ocorre, né, que de acordo com um comentário também do professor Fábio Coelho, ele disse que a legislação anterior ela estava repleta de intenções liquidatárias, e isso é interessante. Se ele disse que na lei anterior, na legislação anterior, ela estava recheada de intenções liquidatárias, significa que isso não ocorre na atual. Recheada, pelo menos, não. E eu trago um exemplo. O artigo 1º, né, é importante destacar, o artigo 1º do Decreto-Lei 7661 de 1945 já começava dizendo assim, né, considera-se falido, considera-se falido o comerciante, chamava-se de comerciante antes, não como empresário hoje, o comerciante que, sem relevante razão de direito, e a relevante razão de direito estava especificado na lei, assim como está agora, mas de uma maneira diferente, né? Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida constante de título que legitime ação executiva. O artigo 1º dizia isso. E o que quer dizer isso, né? Considera-se falido o comerciante que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida que legitime ação executiva. Tem uma duplicata. Venceu ontem, hoje considera-se falido. Né? Claro, mediante um processo judicial, mas considera-se falido. Assim, papo é, né? Direto já.
O equivalente a esse texto do artigo 1º do Decreto-Lei 7.661 de 1945, na lei atual, a 11.101 de 2005, está lá no inciso 1º do artigo 94, como nós vimos em vídeos anteriores, né? Então isso tem muito a ver, diz muito a respeito do Instituto da Recuperação de Empresas. Por quê? Porque nesses 60 anos ergueram-se dois princípios muito importantes, norteadores do direito empresarial e, sobretudo, do direito concursal, que é o direito que trata da falência e da recuperação de empresas. Quais são esses princípios? Os princípios são o princípio da função social da empresa, derivado lá do princípio da função social da propriedade, que está estampado no artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, que a empresa deve exercer a sua função social, e se exerce a sua função social, ela deve ser mantida, e isso dá base para o segundo princípio, que é justamente o princípio da preservação da empresa, está intimamente ligado à recuperação de empresas. Ora, de 1945 a 2005, nesses 60 anos, ergueu uma preocupação com a manutenção da empresa, sobretudo numa economia capitalista, como é o caso da brasileira. Nós todos, direta ou indiretamente, dependemos das empresas. Ah, mas eu sou funcionário público, eu não trabalho em empresa. Sim, e os impostos vêm de onde? A economia, de uma maneira geral, vem de onde? Então, a preocupação com uma empresa, a empresa que fecha, perdemos todos. Então, dentro desse princípio, vai falir, teoricamente, aquela empresa que não tem solução de mercado, não só por uma questão de dívida, mas não tem ninguém que queira comprar. Por exemplo, o objeto a qual ela se dedica, o objeto empresarial dela é obsoleto, e cada vez mais nós vemos cenários dessa natureza em razão da tecnologia, que ergue negócios e destrói, né? Ou alguém lembra quando é que foi a última vez que foi numa locadora de vídeo? Só para falar de um detalhe, né, a respeito disso. Agora, se ela tem solução de mercado, se ela tem interesse, se ela tem relevância, se ela exerce a sua função social, ela, a princípio, ela tem que permanecer, ela tem que continuar. E aí sai o Instituto da Concordata e entra o Instituto da Recuperação de Empresas, que não é uma concordata, um nome mudado nem modificada, é um outro instituto que entrou no lugar. E que instituto é esse? No que ele consiste? Ele consiste em fórmulas apresentadas, né, para os credores, né, do jeito que eu já vou comentar, né, de recuperar aquela empresa, de melhorar, para que ela saia daquela situação financeira ruinosa e continue a cumprir a sua função social. Dentre elas, devolvendo o sacrifício dos credores para essa recuperação, né? Então, é o seguinte, tem o pedido de recuperação e o plano de recuperação. O pedido de recuperação, que é apresentado, já vou falar a respeito das fases da recuperação, e possivelmente num outro vídeo, que já estamos com 9 minutos desse, aí fica muito comprido, cansa, eu vou seccionar e vou falar a respeito das fases num próximo vídeo, né, que vou gravar já, né? Então, o que acontece? Deve-se demonstrar que aquela empresa preenche os requisitos legais de acordo com a Lei 11.101 de 2005 e se entra com o pedido. Nesse pedido, o juiz vai analisar os fatores objetivos, se ela tem condições ali, materialmente que eu digo em termos de requisitos documentais, preencher requisitos legais para o pleito da recuperação. Aí o juiz vai dar um despacho determinando o processamento do pedido, que não significa concessão do pedido, né? E aí é aberto um prazo de 60 dias para o requerente apresentar
o plano de recuperação. E esse plano de recuperação vai ter que ser deliberado por uma assembleia de credores reunidos hoje, né, com a atualização da lei, em 4 classes de credores, para que uma classe não prepondere sobre a outra, por exemplo, dos credores trabalhistas, né, os credores quirografários, os credores com garantia real, os credores fiscais, divididos nessa daí, e aí esses credores vão deliberar se concedem ou não o pedido. Se não conceder, vai ser decretada a falência. Esse plano de recuperação, né, ele consiste num misto, talvez, uma composição do que fazer. E aí o artigo 50 da Lei 11.101 de 2005 apresenta uma lista exemplificativa, que fala desde as operações societárias, transformação, incorporação, fusão e cisão, né? Tem um problema aqui é da empresa, nós vamos cindir ela para deixá-la mais ágil, caso que foi o pedido de recuperação da Varig, que houve uma cisão, dividindo a Varig propriamente dita, que com a logística do transporte de passageiros, e uma que eles chamaram de Varig Log, que era de transporte de cargas, venderam a Varig Log, e aí, né, o filé mignon ficou com a Varig propriamente dita, para levar a recuperação. Inclusive, mais um detalhe, a Varig foi a primeira empresa do Brasil a requerer a recuperação. Mais ainda, a lei foi modificada para que, nas vésperas da aprovação, para que a Varig pudesse ser beneficiária da recuperação, porque a lei atual, assim como a lei anterior, excluía do pedido de recuperação as empresas de transportes aéreos. Aí apagaram, passaram uma borracha e a Varig pôde pedir a recuperação. Então, várias situações dessa lista exemplificativa, com outras tantas, uma composição, desde que os credores reunidos em assembleia assim concordem. E aí o que vai acontecer? Passa-se para a fase de execução desse plano. Então tem que se verificar, às vezes muitos alunos vêm me perguntar, tem um processo assim, assado, numa recuperação, que isso, que aquilo. Tem que ver a fase do processo para ver o que está acontecendo, se já foi apresentado o plano de recuperação ou não, se já foi deliberado ou não, e nesse caso, sendo aprovado, estaria na execução, e aí vai executar de acordo com o próprio plano do que vai fazer, ok? Estamos com quase 13 minutos de vídeo. Vamos parar esse vídeo por aqui, e aí eu já vou começar a gravar o vídeo para falar a respeito das fases do processo, falar mais de processo de recuperação, ok? Então, aguardem até daqui a pouco. Vou aqui, esse vídeo aqui é de emergência mesmo, eu coloco o celular, vou desligar e recomeço daqui a pouco.